Este episódio é patrocinado por Promobit, a plataforma que seleciona as melhores ofertas e cupons da internet. Acesse lá, promobit.com.br. Em casa, a gente conversa. Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas páginas, no Instagram a gente está como A Gente Conversa, no Facebook Em Casa a Gente. Siga também lá no Deezer, no Spotify, iTunes, YouTube, para ficar por dentro dos novos episódios aqui, que a gente sempre conversa sobre algum assunto da maternidade. Mas hoje vai ser sobre paternidade, pai de primeira viagem, inseguranças. E está aqui com a gente o Fernando Moraes, de 33 anos, marido e pai, graduado em Relações Públicas, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e outros tantos cursos. Mas diz que sua real formação é a vida, vivendo um dia de cada vez, observador e curioso por natureza. Busca equilíbrio entre ser espiritualista e mundano. E a frase dele é 9 meses para nascer um filho, enquanto eu construo a ideia do pai que desejo ser. O Heitor está aqui também, ele tem 31 anos, ainda que aparente ser mais velho ou pareça ser mais novo quando está com o Bernardo, encontrou no jornalismo esportivo uma maneira de ter a obrigação de acompanhar aquilo que sente prazer em ver. E é realizado por já ter participado de uma Copa do Mundo e uma Olimpíada em loco. Ainda mais realizado no pessoal pelas pessoas que a vida colocou no caminho dele. E, em especial, 2 seres, Gisele, desde 2007, e Bernardo, desde 2018. É com eles que ele descobre a cada dia que a presença é o melhor presente. E aqui também o Otávio, de 41 anos, jornalista. Olha que coincidência, pai da Maia, da Inaê e do Leon. Ele tem uma cachorra também chamada Frida. Gosta de samba, de gente, de futebol, de literatura e cultura inútil. É cheio de toques estranhos, muito estranhos, aliás, e dorme muito pouco, ainda bem, porque é ele que me salva nas madrugadas. Então, ele é meu marido. E também o Leon está em algum lugar aqui dormindo, daqui a pouco ele acorda, se começar um barulho aqui de neném, é ele participando nesse podcast. Eu só tô aqui para apresentar eles hoje, mas eu vou sair e deixar um pouco os pais conversando, que eu acho, inclusive, que os pais precisam conversar um pouco mais. Falta muito disso. Nas redes sociais também, né? Falta a gente encontrar pais conversando, apoio para os pais. Então, esse programa, eu me retiro agora. A gente se encontra no próximo podcast. E fica aqui vocês 3, então, conversando sobre essa paternidade. Se apresente aí. Eu sou o Otávio. Fala alguma coisa aí, Fernando, para identificar em sua voz. Opa, sou eu aqui. Heitorzinho. E aí, galera, tranquilo? Vamos bater um papo aqui. Queria dizer já que eu e o Fernando a gente está em desvantagem nessa questão de pais de primeira viagem, né? Eu tenho o meu, tem 1 ano, 2 meses, tá pra nascer o dele, o Otávio já tem 3, ele era nosso paizão desde a época da faculdade, cuidando da gente desde do lá. Juque e tudo mais, então tem muito mais experiência. Eu sou mais velho também, né, pô? Fui ter filho mais velho que vocês estão tendo filhos mais jovens, aí eu tive que embalar, já tive 3 de uma vez, é assim que é. E vamos começar perguntando pro Fernando, que ainda não é pai, o que você acha aqui, Heitor? O que você tá sentindo, Fernando? Muita ansiedade nesse momento, né? O pessoal já fala bastante sobre o ter amor, ter o carinho desse ser que tá vindo. Eu ainda tô reconhecendo isso dentro de mim, mas é um mix, né, de quem eu tô me tornando nesse período, enquanto ele ainda não veio pro mundo. Eu sei que ele já tá aqui com a gente, né? Eu tenho muito essa filosofia de que tá na barriga e já tá aqui com a gente nesse momento. Mas é um misto de ansiedade, de como é que vai ser, o que eu devo fazer, como é que vai ser a hora que chegar, quais são os próximos passos. E aprender, né, com tudo isso que tá com tudo isso que tá vindo, viver dentro de mim. Você tá participando do pré-natal junto? Cara, todos. Participei de todos. Né? E o que você já sabe sobre o parto? Cara, eu sei que o parto vai ser em casa. Qual é o seu plano de parto? O parto vai ser em casa, né? O plano A vai ser em casa, com as parteiras. 2 parteiras vão nos acompanhar, com uma doula, para dar todo o suporte emocional, físico para a Bianca, inclusive para o pai, e me ajudar a não interferir, né? Nesse momento. Não pode interferir. Nesse momento que ela é a protagonista, né? Acho que eu tenho que dar o suporte e dividir com ela, né? Dentro de participar do pré-natal, eu tô com a ideia de dividir, né? Não simplesmente ajudar na criação, né? Porque a responsabilidade é dos 2. Então, dividir todo esse processo, a criação, com a responsabilidade, né? De ser pai. O que é ser pai? Então, eu estou nesse caminho aprendendo também como eu devo ser. Né? Não tem nada pronto. Não tem nada muito aprende pronto. até hoje, né, Otávio? Eu acho, né? Diga É um aí, aprendizado torcedor. diário, né? Eu lembro que a gente
se falou, uma das poucas vezes que a gente falou especificamente sobre isso. Você acompanha em rede, você segue, né? Mas você me mandou uma mensagem box sobre a insegurança de dar banho no bebê no colo. E eu lembro que aquela semana a Thaís tinha postado uma foto e eu recebi umas 20 mensagens de amigos falando sobre isso. Assim, você não tem medo, não é difícil, na banheira não é mais fácil e tal. Esse é um medo tão pequenininho perto dos outros tantos que a gente tem quando é pai pela primeira vez, né? Só que a mulher fala sobre todos os medos e o homem não está habituado a falar sobre medo. Se abrir, né? Porque o homem chora, homem... Né? Quais eram seus medos no dia que você descobriu que você ia ser pai? Caramba. Vou ter que revisitar um pouco o meu passado nesse sentido, mas acho que foram quase todos os medos, viu? E quais eram eles? Quais eram eles? Os principais, assim, você falar, será que eu vou dar conta? Será que eu tô preparado para criar alguém? Para preparar essa pessoa para a vida? Né? A minha maior preocupação sempre foi em preparar para a vida. Né? Então você para e pensa, nossa, eu tenho 30 anos só, eu ainda tenho muito a aprender, como é que eu vou ensinar para alguém? Né? Mas é o processo que o Fernando falou, dia após dia você vai se descobrindo e você vai tirando esse peso um pouco de você também. Né? Acho que um pouco do segredo está aí, é você colocar um pouco de leveza nas obrigações que você tem, né? Na cada dia. E essa questão do banho foi muito engraçado, porque até hoje eu tomo banho com ele daquele jeito que vocês até mandaram um vídeo depois. E assim, eu faço questão de quase todo dia tentar chegar em casa perto de umas 7 horas da noite para tomar o banho com ele, para ter o meu momento diário com ele. Nós né, não cara? combinamos, mas temos algo em comum. A minha briga em São Paulo é com o relógio para chegar em casa, ter o tempo de dar banho e de botar para dormir. Dormir. Acho que são os momentos que fazem valer a pena a nossa correria do dia a dia, né? Isso aí. A gente desliga, a hora que você entra no banho, fica aqueles 5 minutos, ouve aquela risada lá de qualquer coisa, a água cai na cara, você começa a dar risada, você fala, não fiz nada, mas pra ele é tudo ali, né? Só a presença, né? Eu botar pra dormir também. Confesso que eu durmo antes que ele, muitas vezes. E depois você acorda? Depois sozinho ou vai direto? Não, daí eu acordo. Aí eu acordo. Esses dias Mas a Gisele que me acordou falou, Heitor, ele tá na beirada da cama. Se eu não chego aqui, acho que ele cai. Mas a gente acorda de madrugada, direto assim também. E mas voltando aos medos que você tinha me perguntado, o maior medo que eu tinha, e não é que eu deixei de ter já, é a questão de ser o exemplo para alguém, né? Como é que eu vou ser exemplo para essa pessoa que está chegando e que vai ter a gente, a mãe, como os principais parâmetros, né? Os primeiros parâmetros da vida dele, né? E aí eu volto àquela questão de você não se cobrar, você não se colocar tanto peso assim. Você fazer aquilo que simplesmente você é. Eu acho que não tem segredo, sabe? Algumas coisas. Talvez a gente às vezes dificulta umas situações que são orgânicas, são simples, né? E você, Fê? Você tá com medo do quê? Eu tô perguntando, mas eu também não sei. Eu acho que inevitavelmente eu sinto esse medo de será que eu vou dar conta? Né? Será que vou ser suficiente para cuidar, né? Dar todo o suporte, estrutura que precisa, estrutura emocional? Como é que é isso? Porque eu sou um ser em construção, né? Então como é que eu vou criar, como é que eu vou passar o que eu desejo? Quando eu escrevi o texto de 9 meses para esse filho vir ao mundo e para eu entender o que eu quero ser como pai, quais são os valores que eu quero pegar e transmitir. Eu acho que muita coisa, né? Nossa própria espécie, evolução, eu já venho crescendo em vários aspectos, venho, né, evoluindo em relação aos valores, a construir esses valores que eu quero seguir. Então, acho que naturalmente o que é meu, dentro do que a gente pensa, cara, dificulta o processo. Não, é simplificar. O que eu estou buscando para minha vida? Naturalmente, se a liderança ou a gente só passa pelo exemplo, naturalmente essas coisas que estão vindo, né, que eu estou me construindo, de alguma maneira vão fazer parte da construção desse ser que está chegando. Então, acho que esse é um dos caminhos. Agora eu tenho medo de... Será que eu vou acordar à noite? Cara, eu e a Bianca, a gente sempre dormiu muito pesado. Muito pesado. E a nossa discussão era, cara, esse bebê vai chorar 3 horas até eu entender que eu preciso levantar. Até chegar, preciso levantar, preciso pegar para dar para a mãe, para mamar, enfim. São alguns medos. Mas nesses 9 meses, principalmente nesses últimos, em que já
existe desconforto pra Bianca dormir, não tem mais posição, geme à noite. Cara, eu tô acordando, o meu sono tá muito mais leve, eu acordo diversas vezes durante a noite, inclusive pra ajudar ela a levantar, pra ir no banheiro, pra mudar de posição. Então já tá nascendo, né? Esse senso de pai, essa noção O instinto do que... fala muito alto. É o né? instinto, Você tá falando. Sempre me falaram, cara, você vai ver, é instintivo. E vocês acham que é instintivo no país? Eu acho que é a natureza. E É da por que natureza. metade dos homens abandonam as mulheres para trás? Se é instintivo. Cultural? A cultura é mais forte que o instinto nesse caso? Porque nós estamos discutindo a criação do pai, né? A mulher não tem essa opção, não. Ela nasce. Ela vira mãe ali. Se Mas o pai existe for... a nossa responsabilidade em relação à conscientização. A minha pergunta para vocês é, porque isso na minha cabeça não é resolvido. Essa noção de responsabilidade, vocês acham que é instintivo ou é cultural? Alguém que não aprendeu culturalmente, que não tem um exemplo do pai em casa, por exemplo, presente, firme e tal, ele pode reproduzir porque cresceu num ambiente que culturalmente o condicionou a não entender a figura do pai da forma que deveria. E ter que reaprender o que é ser pai, ou instintivamente tá ali com ele, vai junto, ele pode negar e virar um bosta, Sim. mas tá lá instintivamente com ele. O que vocês acham sobre isso? Tô falando porque eu fiz terapia por conta desse negócio. Eu não conheço vocês, sei a história dos pais de vocês, mas a minha foi uma desgraça. Eu me reconciliei com meu pai um pouco antes dele morrer. E o meu maior medo era eu reproduzir o que era meu pai. Só que eu racionalizava isso, né? E racionalizar isso é negar o instinto, ou não racionalizar é aceitar que culturalmente você é o pai, nasce pai junto, enfim. Nós não somos especialistas nisso, Não, né? não somos não psicanalistas, isso. Tudo psicólogos. que a gente falar aqui não é baseado em nenhuma teoria, é Nenhuma baseado teoria em de nada, nossa experiência experiência só, né? pessoal. É. É que tem muito programa, você lê muito sobre especialista, né? Vim falando para Thaís, uma enfermeira, dizendo que dica de primeira viagem, fui ler, né, antes de conversar aqui um pouco, e tinha uma enfermeira com um site super acessado que dizia o seguinte: pai, você não sabe tudo, não brigue com o médico e a enfermeira na hora do parto. Minha vontade era de ligar para a enfermeira e falar assim: olha aqui, minha filha, não escreva um negócio desse, porque a gente faz plano de parto, a gente planeja, se tiver algo fora disso, depois de participar do processo inteiro, eu vou brigar com o médico e com a enfermeira, enfim, mas para falar de uma das coisas que você lê de especialista, e que em alguma medida não tem a ver exatamente com o que eu acredito, porque não é científico, é uma opinião. Léo, nós não temos essa pretensão de dar de ciência para nossa opinião, né? Mas eu tenho esta dúvida que me persegue, se é instinto ou se é culturalmente construída a ideia de que o pai nasce com o filho ou nasce no momento em que descobre que é pai. Queria ouvi-los um pouco mais sobre isso. Eu acho que talvez tenha uma chavinha aí que vire por instinto, entendeu? Uma chavinha de criação, uma chavinha cultural, que a partir do momento que você vira pai, e aí o virar pai é muito subjetivo para cada um, né? Tem gente que se considera pai a partir do momento do início da gravidez e outros que se descobrem mesmo a partir do nascimento, né? Mas eu acho que tem uma chavinha aí que vira por instinto. Porque depois de você ter falado tudo isso, eu talvez reconsidere um pouco a minha colocação sobre a questão de ser puramente instintivo. Eu acho que não. Acho que tem uma questão cultural que faz a gente acionar a chavinha do instinto. Acho que tem um pouco disso. Sim. E você acha o que, Fê? Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, né? Porque veja, nós estamos falando, nós estamos fazendo um programa, 3 pessoas de classe média, branca, de famílias com dificuldades, mas estruturadas, mesmo a minha, né? Pais e mães separados e tal, mas minha mãe firme. Essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? E as pessoas acabam reproduzindo aquilo que recebem. O Fer usou, eu pensei nisso porque o Fer falou sobre esse negócio de ensinar pelo exemplo, pela liderança, né? E quem teve um exemplo horroroso vai ensinar o quê? Como... lá, o Leãozinho acordando. Então, eu acho que o instinto é instintivo, o fato de você ouvir o barulho, você ouviu o teu filho chorando de longe, ninguém ouviu, mas você sente alguma coisa, existe isso dentro de você, né? Então, eu acho que existe um instinto paterno, que é alguma coisa que, cara, vem de dentro. Muitas vezes a gente sublima isso pela racionalização, porque fica mais fácil. Ou pela raiva. Porque por trauma. Mas isso pode ser a racionalização.
né? Sublimar o medo, a raiva, a angústia, a alegria. Por que eu quero entrar em contato com isso? Porque ele me deixa vulnerável. E toda vez que eu fico vulnerável... Mas também não pode ser por não racionalizar? Por ter se embrutecido ou... Pode, então mas não racionaliza, isso é só histórico. nega. Talvez isso seja o medo da infância, cara. Se eu não tive exemplo do meu pai, né? A minha mãe foi mãezona, também tem os pais separados. E durante muito tempo, e eu falo, cara, a maioria da minha vida foi minha mãe que bateu no peito e falou, vamos. Né? O exemplo do pai eu tenho como o cara mais sistemático, mas o cara que cobrava. Não era o cara que dava o suporte. Eu fui entender os valores dele, né? E o que ele podia dar agora, depois de velho. Né? Eu sempre achei que o meu pai não pudesse chorar, não pudesse falhar, não pudesse errar comigo. Era a obrigação dele dar o suporte, e esquecendo também que ele é ser humano. Né? Esquecer que ele é ser humano, eu tiro ele desse lugar de pai. Ele é um ser em construção também. Então eu acho que existe o cultural do papel da mulher de, cara, você tem que cuidar, você tem que amamentar, você tem que olhar teu filho, você tem a responsabilidade de casa é tua enquanto eu saio para trabalhar. E a divisão de tarefa, no final das contas, é a mesma. Quem falou que ela não quer sair para trabalhar? Quem falou que ela não tem os desejos e que precisa ser manifestado? Né? Instinto é cultural? Eu acho que é um mix. O instinto é nosso. Eu não tiro isso. A cultura ou o exemplo, é porque tem gente que não teve exemplo mesmo. E é difícil. E não é quem não tem exemplo vai ser um péssimo exemplo para o filho. De maneira alguma. É a nossa responsabilidade. O que eu vou fazer com isso? Né? Você está falando que teve uma infância ou uma criação por parte de pai que dolorosa. Ou não teve. Eu tive... É engraçado omissa, isso. Porque a gente vai bloqueando, eu acho, né? Eu tenho excelentes memórias. Mas quando eu me obriguei a pensar sobre isso, um pouco antes da Maia nascer, eu vi um monte de buraco, sabe? Então a minha dúvida era essa, se a gente se bloqueia, porque a gente bloqueia a ferida, bloqueia bullying que sofre, bloqueia um monte de coisa, bloqueia a rejeição, então. Ou se a gente se condiciona culturalmente a algo diferente disso, né? De minha parte com a Maia, foi assim, é como se o Leon e a Inaê eu já tivesse pronto, é a minha impressão. Tá. Da Maia... Do zero. Nossa senhora, assim, desde as coisas mais gerais, do medo de ser um pai bosta, até de botar o dedo no nariz pra ver se estava respirando à noite. Assim, minha impressão é que... Eu ainda faço isso. Ainda... Põe a mãozinha no peitinho. Põe a mão no peito pra ver se tá balançando. Tá capotado faz 4 horas. Não vai acordar essa caceta. Não se mexe. Não, mano. Dorme do ladinho, abraçado. Quem dorme? Eu tenho 120 quilos, eu medo de esmagar. Então, assim, minha impressão era que eu não tinha a menor ideia do que fazer. Assim. E como tem muito bloqueio, a mulher debate a emancipação feminina de resolver uma parte dos problemas pequenos das mulheres, porque ainda é muito difícil ser mulher nesse país. Eu sou pai de 2 meninas. Eu espero que elas se relacionem não só afetivamente, né, mas encontrem na rua homens como eu sou hoje, não como eu era com 18 anos, porque eu era um bosta com mulheres, enfim. Mas a evolução faz parte. Faz parte, processo, mas eu espero que meu filho, por exemplo, chegue mais cedo. Não precise ficar velho para não ser babaca, não ser um machista babaca. Machista todo mundo deve ser menos, pelo menos. Mas, de modo geral, elas conquistaram com muita luta o direito de debater isso publicamente. E deveria, por consequência, a gente também ter ganhado esse direito no rastelo de eu posso chorar, posso falar sobre coisas e tal. As mulheres relatam relações sexuais entre elas em profundidade, a gente passa a vida falando, e aí, comeu, meteu, foi bom, e acabou. Vamos para a próxima. Né? E me parece que sobre a paternidade, vale o mesmo raciocínio, a gente é o que a Thaís falou no começo do programa, né? Não fala sobre conversa, nada. Né? Perguntei aí, como é que tá? Tá legal, pô, é sensacional, mas... Tá massa. É superficial demais, né? Já vira página já, né? É muito difícil a gente se aprofundar, né? Porque a minha impressão é que em alguma medida parece que é demonstração de fraqueza também. Tem insegurança, ter medo, ter... Mas eu acho que esse movimento que a gente está fazendo é muito importante. Durante esse período da gestação, cara, o que eu fucei de tutorial para aprender a ser pai, quais eram os questionamentos, os medos, o que eu faço se acontecer determinada situação. E todos os vídeos, assim, não são todos, mas 95% dos vídeos postados no YouTube, por exemplo, nos canais, as divulgações são sempre mulheres falando para as mulheres, mãezinhas,
futuras mamães, você que é mãe, obrigado, mãe. Não tem nada voltado pro pai. É muito pouco e é muito raso. O que eu vi de pai parece... Não tem esse muito raso. corporativismo positivo assim, entre os pais, não, parece, né, cara? eu vi algumas, não vou falar os sites, porque eu sei que as pessoas também se esforçam para fazer o seu melhor, mas o que eu li sobre isso antes do programa, que fui fuçar, tem muito de autoajuda, né, cara? De pai, você pode, pai, você... Mano, a gente ouve isso a vida inteira, né? Que a menina é lindinha e o menino é forte, que se a gente... Autoajuda a gente tem. Pai, você pode, mãe, você tem que fazer. É isso aí, pai, você pode. E é pra tudo, né? Tipo, isso nos acompanha, para além da busca do conhecimento, acompanha no dia, né, mano? A Thaís quer morrer quando alguém, o pai dela, por exemplo, fala assim, Tata, você é um pai muito presente, você é um paizão. Devia ser, você é um pai, ponto, né? Claro! Porque eu é quero um ser um elogio. paizão. Mas a gente, é engraçado. Do tipo, você faz mais do que eu fiz. Talvez ele tenha feito mais do que o pai dele fez. Talvez seja essa E comparação. assim por diante. Referência. Claro, mas é uma referência ruim, né? Porque, enfim, a referência é que a mulher tem obrigação e qualquer coisa que a gente faça é... Isso é cultural? Porque a gente é ótimo. É cultural, com certeza, eu não tenho dúvida disso. E é um A processo, minha eu acho que dúvida tem é se que é começar cultural um ou é processo pra traumático, reverter a se situação. é instintivo ou é cultural, o amor que nasce, assim, junto com o pai, assim. Tá. Porque como tem gente que já nasce grudada, apaixonada, e tem gente que, será que esse negócio é meu? Não quero, vou pro DNA, recusa até o último momento, e mesmo quando aceita, tipo, uma vez por semana eu vou lá Talvez ver, uma vez por mais mês. do que isso, é negar a responsabilidade que vai ter a partir disso, né? Também, não sei. É que pra mim é tão surreal não ter a Não, força muito. que teve pra mim, por exemplo. Como pra alguém pode não ser forte pra caramba a paternidade? Assim, uma pessoa pode falar assim, eu não quero ser pai, então vou embora, vou deixar meu filho pra trás e... Como é que pode conseguir virar a página? Como né? alguém consegue fazer isso? Como? Isso não... Tem que estar muito brutalizada a pessoa, né? Tem que estar muito... Porque intuitivamente a gente fala, a pessoa tem que ser muito ruim pra fazer um negócio desse. Mas a gente não sabe a história de ninguém, né, velho? A gente pré-julgar alguém, né? Sem conhecer. Mas essa questão do instinto e da questão cultural, diante de tudo que a gente falou, talvez seja um pouco assim. Ouvir o choro é instintivo. Pegar e levantar na madrugada pra ir acudir é cultural. Entendi. Tentando colocar na prática, assim. É uma boa forma de explicar. Entendeu? Acordar... Você ouvir. É instintivo, você vai ouvir. Você tá aquela preocupação. Agora, você falar 3 horas da manhã, que você tá no meio do sono profundo ali, depois de um dia de trabalho, você pegar e levantar, é cultural. Sem você cutucar a parceira e falar, vai lá. A Thaís, você sabe que ela é malandra, né? A gente reveza, eu vou um, ela vai outro. Às vezes ela não vai, me acorda dizendo que já tinha ido. Aí eu vou 2 vezes seguidas. O golpe da madrugada. Sua vez. E eu tava acordado assistindo o jogo de basquete. Tipo, eu sei que não tinha acordado. Mas eu finjo que eu sei, tá bom, eu vou lá. É o velho golpe. E... Pode falar, Fernando. Não, tem uma questão que você falou assim, eu não sei como é que é. Já nasce amando, já nasce... Como é que é isso, né? Você já nasce e ama teu filho? Né? Você acha que em algum momento eu entendi dessa maneira? E eu acho muito legal falar dessa relação, porque a gente constrói a relação, as relações, né? Pra mim foi muito diferente. Assim, eu tenho... Se minhas filhas ouvirem esse podcast quando ficarem mais velhos, meu filho, tem que explicar pra eles o que quer dizer cada coisinha que a gente pensa, né? Não explicar cada coisa que a gente fala, porque isso é o que os outros pensam. Mas, no meu caso, quando nasceu, foi muito diferente. Assim, como eu tinha o primeiro, foi muito violento comigo, assim, muito violento. A chegada da Maia foi um furacão na minha vida e tal. A Inaê, eu estava trabalhando muito mais. A minha impressão é que eu estive menos atento à gravidez. E não consigo nem porque a Thaís fala, não se culpe, você está mais atento que a média dos outros homens. A média, para mim, dos outros homens não importa muito. Importa o que eu tinha feito com a Maia, que era muito mais do que eu fiz com a Inaê. A sua régua, né? A minha régua que importava. E como eu vivi menos a gravidez da Maia, eu canto mal pra cacete, mas eu cantava pra barriga, eu ninava. A gente até exagerou na dose com a Maia, porque ela ficava o tempo todo, ela ficava 8 horas, 9 horas por dia no meu sling, né, grudada no meu corpo. Depois a gente foi descobrir que isso também não era bom, que tinha que ficar no chão, tentando andar. A Maia ficou com o pezinho meio tortinho, dificuldade de correr, de tanto grude, amor, tudo tem limite, né, claro. Inclusive isso. E a minha impressão com a Inaê é que eu demorei um pouquinho mais para pegar no tranco ali, né? Tipo, mesmo zelo, acordo de madrugada e tal, mas era um negócio mais, ok, preciso acordar, obrigação.
Mas Não era assim, o prazer de ir lá e... foi muito diferente, mas é impressionante. Não sei se é a sabedoria da natureza ou o que é, mas ainda é como se tivesse sido um vulcãozinho depois, né? Porque sem eu perceber, explodiu também. E um pouco antes dela completar 1 ano e meio, tinha virado de ponta cabeça a minha vida de novo, né? E daí, nesse momento, você passa a tentar se controlar para não cuidar mais dela do que da mais velha, porque a mais velha tinha um padrão de atenção Esse equilíbrio que ela deve ser uma nunca coisa mais muito vai difícil, ter, né? nunca mais com a segunda. E você, naquele momentozinho, você tem olhos para a segunda, porque você enxerga a segunda com os olhos que um dia Foi da primeira. foi da primeira, né? Só que ela não tem mais o direito à exclusividade, porque tem a outra ali, enfim. Mas daí é avassalador também, né? Comigo e Cainaê foi isso. Com o Leãozinho foi... Eu também estava um pouco mais solto, estava um pouco mais leve já, enfim. Mas eu sempre fiquei pensando isso, assim. Camaia foi no momento da concepção. O dia que a gente descobriu, eu pirei, endoidei. E já tratava como se fosse... A Inaê não. A Inaê foi... Seu contato ali. Foi o sorrisinho dela, olhar pra mim, a mãozinha no rosto. Isso foi... é muito legítimo, porque as relações são construídas. Eu não virei teu amigo, te amei, né, no primeiro momento que eu te vi. Às A vezes gente sim, às vezes construiu não, isso. né? Tem a primeira vista, mas não tem também a primeira vista. E mas isso é não muito- diminui nenhuma relação nem outra, né? Não diminui em nada, mas as Nada. pessoas, a gente se tem um auto-engano, né? Que a gente fica, ai, os pais falam isso, é tudo igual, todo mundo foi tudo igual, é não tudo diferente. E tem que ser E a tratado gente individualmente, né? A gente tem que ser cuidado individualmente, porque cada um tem uma personalidade. Eu preciso lidar com um diferente da maneira que eu estou lidando com o outro. As reações são diferentes, né? As necessidades são diferentes. E acho que como sociedade a gente tem que saber começar a se colocar melhor também. Porque é muito automático falar, o amor é tudo igual. Não, e essa frase tem um peso. A gente tem que começar a construir algumas frases de outras maneiras, né? Porque Concordo plenamente. é nos detalhes que a gente começa a se formar, a se moldar a uma sociedade diferente. A gente tem que quebrar alguns paradigmas. Essa questão do... Você estava falando, nossa... do seu sogro falando, o Otávio é um pai legal. Teve um dia que eu estava na casa do meu avô e meu pai, com o Bernardo lá na sala, e meu pai virou pro meu avô e falou, nossa, pai, o Heitor é um paizão. Eu falei, não, eu tenho que corrigir isso. Mesmo que seja indelicada a minha parte, ali na hora eu falei, pai, eu não sou um paizão. Eu sou pai, faço o que tem que ser feito e acabou. Ele virou, Heitor, você precisava falar isso na frente do seu avô aqui? Eu tava só te elogiando. Eu falei, não, mas... eu me sentindo no dever, na obrigação de falar, não é assim, não é um Inclusive paizão. em respeito a Gisele. Inclusive em respeito à sociedade como um todo, né? Não é assim. E acho que a forma como a gente coloca as coisas, a gente tem que começar a pensar um pouco melhor. A gente tem que sair do As automático. palavras têm poder, né? As palavras têm muito poder. A gente tem que sair do automático, né? Parar de usar clichês para definir as situações. E o paizão dá a impressão que a gente está fazendo sempre algo mais, né? Algo mais, né? A mãe é sempre mãe só, né? É. Você faz troca uma caralha de uma Nossa, fralda. ele troca a fralda. Ai, Nossa, que paizão. paizão, ele troca a fralda. Questão do medo, eu lembrei um outro medo. Eu acho que assim, além do dar conta de ser pai, é dar conta de ser marido de uma mãe. Eu tinha muita essa preocupação. Será que eu vou ser... Você racionalizou isso? Será que eu vou ser pra Que massa. Gisele o Eu que... nunca pensei nisso. Será que eu vou ser pra Gisele o que ela vai precisar que eu de fato seja no dia a dia aqui? Né? E a gente começa a entender nosso lugar, né? Na família, quando vem uma criança, né? Não entendi do dia pra noite, não entendo até hoje, mas... E de volta, eu acho que a gente tem que sempre tentar sair do automático pra racionalizar, né? Senão, Não, você é a última pessoa da família, né? Quando nasceu o filho. você é a última pessoa. Você tem que se reconhecer. Claro, a última. O protagonismo é do bebê, da Tem que criança que está ali, reconhecer. precisa de toda a atenção. E depois dessa criança que precisa de toda a atenção é a É mãe. a mãe. E você se vire. É. Porque você não está no Porque- puerpério, você não passou por um parto natural. Ou Avalanche hormonal. Seria muito cesárea, egoísmo você querer... não tem uma avalanche, um terremoto hormonal. Mas não é culpa da Thaís nem da gravidez, foi relaxo meu. Mas a mulher, em algum momento, ela não se reconhece, ela fica buscando e o corpo dela nunca mais vai ser o mesmo, né? Algumas resolvem isso rápido na cabeça, outras não E resolvem. como será que é o nunca. nosso papel também nesse sentido, né? Do pai, agora eu sou o pai, mas eu sou marido. Marido de uma mãe. Tem Marido que ter de uma paciência, mãe. tem que ter. Eu estava lendo aqui, enfim, é meio surreal isso, né? Mas de homem forçando barra no período de quarentena para fazer sexo, se sentindo rejeitado. Imagina, cara, a mulher toda
cagada e o cara se sentir no centro do mundo rejeitado. Falando assim, porque eu médico- preciso sanar minhas necessidades. É muito Pô, egocentrismo, vai bater uma né? punhetinha, meu amigo, Vai se vira. Se Será vira. que ele tá dividindo todas as tarefas? com esse Aguenta, público né? Todo? Também. Porque eu queria saber como é que é de vocês que já são, né? Por exemplo, a quarentena. Cara, é o começo, é o início, é o furacão. Como é que é? Porque eu tenho certeza que eu vou ficar com sono, eu vou ficar cansado, eu vou trabalhar e vou tomar conta, né, do filho, vou dividir as tarefas. Então como é que é isso? Né? Pra vocês que já são pais. Porque esse pós-nascimento também é duro pro homem, né? Pra aquele que se responsabiliza e Pra ele que divide, ele se reconheça. assume É realmente. menos duro do que para as mulheres, mas Sem dúvida. comparar um homem que assume e que não assume é muito diferente. O Heitor pode falar sobre isso. Estava com o pezinho, com a perninha machucada, estava em casa de folga, de licença. Como que foi para você? É, a verdade, eu fui ficar de licença só lá pra outubro, né? Quando eu operei de fato. Porque eu machuquei o joelho, eu rompi. Ele nasceu, hein? Ele nasceu dia 10 de março. Tá. Eu rompi o ligamento do joelho dia 28 de fevereiro. Era o último futebol. Falei, galera, meu último futebol, vou ficar uns 3, 4 meses afastado, né? Vamos lá, um domingo chuvoso. A galera falou, não vamos jogar, vamos direto pro churrasco. Falei, não, eu quero Tudo jogar. para dar certo, Eu né? quero jogar. Joguei, rompi. Mas vamos dizer assim, a males que vem pro bem, né? A Ficou gente em casa grudadinho. ficamos em casa grudadinho. Obviamente, tive 3, 5 dias de licença. Depois voltei à rotina, mas tentando sempre marcar presença ali. Os meus pais, a mãe da Gisele, ajudaram muito nesse primeiro momento, né? Nesse suporte, né? A sogra, A sogra, era firmeza. meus pais também, qualquer momento que precisava. Se não fosse firmeza também, você não ia contar Tá. pra nós, né? Ia dar uma segurada aí. Eu não ia responder, eu não ia afirmar, firmeza. Eu ia deixar pra você. Você vai Silêncio. fazer com a mão Silêncio. só aqui. Quem tá nos ouvindo, como que é o nome da sogra? Luzia. Manda um beijo pra ela, Manda que ela um vai beijo, ouvir. Luzia, sem dúvida nenhuma. Foi muito importante nesse primeiro momento. E aí a gente começou a redefinir as tarefas lá de casa, né? Quais são suas tarefas? As minhas tarefas, eu confesso que comida não é meu forte. Me viro. O Bernardo comigo não vai passar fome. Mas eu não... Você dá pão, Dou pão, faço um omelete, ovo frito, um arroz ali, mas eu não tenho esse prazer com Comida. Cozinha. com O cozinhar. banho é seu. O banho é meu, adoro lavar louça. A louça é sua. A louça é minha. A Gisele sai cedo pra trabalhar, eu fico com ele de manhã lá e dou um jeito na casa. Assim, por cima, né? Arruma a cama só e... Mas é divisão, não e é beleza. ajudinha. Não, a gente de novo a palavra tem poder, né? Lá atrás a gente falou, vamos nesse sentido tirar essa palavra do nosso vocabulário. Não tem ajuda aqui em casa, né? Tem uma divisão, e a divisão muitas vezes não é justa. Nunca vai ser. Nunca vai ser. A mulher né? tá prejudicada. A mulher se nessa vira. divisão. Eu acabei de falar que eu não sei cozinhar. Mas se a Gisele falasse as mesmas coisas, ela ia se virar pra fazer. A Thaís tá, depois de 70 mil anos, tá aprendendo. Ela não cozinha. Quem cozinha em casa sou eu. Pro Leon e foi pra Mai. Tá. A gente tem ajuda, claro. Uhum. Mas quando a ajuda não tá em casa, quem cozinha sou eu. Mas é isso que você falou. Pra mim faz todo sentido do gosto, né? A gente tenta... Eu quase entrava em depressão da Maia não comer minha comida. É mesmo. Eu, como ela não come, eu ficava, preparava, buscava o melhor alimento, separava, montava cardápiozinho. A Inai resolveu isso na minha cabeça, porque a Inai, se eu desse um pedaço de estanho pra ela, Tava valendo. chumbo, ela comeria. Mas é isso. Agora, é claro, né? Esse dia eu fui tentar fazer um ovo mexido, que ele adora no café da manhã da Gisele. O meu, ele não comeu absolutamente nada. Falei, alguma explicação tem. Mas ali quando nasceu, Heitor, tem o mamá à noite. E você dormia na cama junto, dormia no bercinho, como que era? Ele sempre dormiu no berço, né? Assim, primeiros 10 dias no carrinho ali na nossa... Como chama no nosso mesmo quarto. aquilo? O quê? O Moisésinho. O Moisés, O isso. Moisés. E Ajuda aí, bem, né? Ajuda bem. E depois, a Ô, partir da segunda, Leãozinho, terceira sai de semana... celular, mamãe. E aí logo depois de umas 2 semanas ele foi pro berço. E ele mama até hoje de madrugada, então ainda assim na maioria das vezes... Ela que quando acorda. Nós dois acordamos, mas ela que efetivamente vai... Os dois buscar. acordam juntos? A gente acorda. Ele chora, nós dois acordamos, a gente vai até o quarto. Primeiro filho. Primeiro filho, um Segundo filho, um dá um tapa no outro. Vai lá que é a sua vez. encantamento, né? No primeiro fez... você já levantou, pegou no colo, né? No nosso caso, meu e da Thaís,
ela sempre gostou muito mais de dormir do que eu, né? Sempre fui muito elétrico, desde guri. E então eu pegava a Maia, levava para ela e depois botava eu para dormir. Por isso que eu digo que com a Maia, inclusive, foi mais tranquila essa divisão que o Fê disse aí, o que fazia. Com a Inaê, a Thaís sofreu um pouco mais porque eu estava viajando muito. Então tinha dias que ela tinha Maia já com ela. E ainda tinha que dar conta de ficar com a Inaê à noite. A Maia também era... Tive foto hoje e fala, cara, a gente ficava pra Maia ser mais velha, não sei o quê. Sua irmãzinha acabou de nascer. A Maia era um bebezinho, tadico. Tinha 1 ano e meio. Colocava uma responsabilidade, né? que ela, tinha um bando que às vezes nem a gente claro, tem. tinha um bando de imbecil, né? A Inaê decimal não vai sofrer não, porque a gente viu as fotinhas, aprendeu, a gente não põe nenhuma responsabilidade nela em relação ao Leão. Mas a gente, o que era mais negociado em casa era esse, ai, Leão. Era o sono mesmo, viu, Fer? Porque como a Thaís gostava muito de dormir, era onde a gente tinha que dividir melhor para não ter tensão. As outras coisas, ela sempre gostou de arrumar a roupinha deles, por exemplo. As professoras sabem quando fui eu que arrumei e quando foi a Thaís que arrumou. Vem daquele jeito. Daquele jeito. Vai botando o que é mais quente. Eu quero ir de saia, short por cima, bom. meia calça, com a máscara do Homem-Aranha. Bora nessa. O importante A Thaís tá tem que... Exatamente, tem que combinar. Por outro lado, eu nunca atraso para levar as crianças e ela atrasa, deixa trocar de roupa 2 vezes, enfim. Mas esse negócio do sono era o que era mais negociado. Fralda, quem tá no colo troca. A não ser que esteja. A Thaís está trabalhando. Tá, troca lá para mim, eu tô trabalhando, tô comendo. Mas... A questão do sono acho que também vai muito de aceitar a rotina do casal, né? E posteriormente, a partir do momento do nascimento de um filho, de uma filha, da família também. A Gisele sempre trabalhou. Ela é fisioterapeuta, ela começa a atender às 7 horas da manhã. Então ela sempre dormiu muito cedo. 9, 9h30 ela tá na cama. Eu, pela minha rotina de trabalho, eu costumo às vezes chegar em casa 1h30, 2 horas da manhã. Até você baixar a adrenalina para dormir, vai umas 2 horas. Então, assim, de madrugada, não era problema para mim. Excelente, a hora que o Bernardo... mais ligado. eu ficava mais ligado. Eu chego, fico 2 horas na TV, essas 2 horas, umas 2 vezes ele acorda, tudo, a gente vai lá. Então, acho que vai muito da rotina também, né? Para você aceitar a rotina da família e se adaptar acho que o à problema chegada. É quando os dois têm uma rotina igual. Igual. Né? Aí tem porque eu tenho isso também. É É uma boa memória essa sua, porque às vezes a Maia, a Inaê acordavam, eu levantava de madrugada, ou tinha chegado não era tarde. nenhum sacrifício. Nem um sacrifício. Fazia um esforço para não deixar de frente para a claridade. Sim. Mas botava ali num jogo, numa série. Ficava. Demorava 1 hora para dormir, ficava 1 hora. Mas esse negócio do primeiro filho também, que não é o caso de vocês. Eu lembro que primeiro filho, que não existe esse negócio de cólica. Que é coisa do primeiro filho que os pais estão nervosos, né? Cara, minha vontade era de arrancar a cabeça de quem me falava isso. Porque a Maia se contorcia, chorava, berrava. Claro que não é coisa dos pais, né? Claro que não é. Que não é o quê, rapaz? E na e Leão não tiveram nada de cólica. É mesmo? É como se cada choro deles a gente soubesse do que é. Porque da Maia, a gente não tinha a menor ideia. Se era fome, dor de barriga, fome, dor, cocô. E a tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Aí quando nada funciona, você fala cólica. Cólica. É claro que pode ter criança que tenha cólica, por óbvio, mas era claramente psicológico nosso aquele negócio. Era a muleta ali. Nossa, tinha um negócio chamado fuxicória. Cara, é um pozinho, parece aqueles pirulito que vendia nos anos 90, um pó de pirulito, de pilim, que parecia aquilo. Você molha a chupeta naquilo, você dá Jesus Cristo, aquele, parece que vai engolir a chupeta, dorme em 10 segundos. Um dia nós provamos, era puro açúcar aquele negócio. Vocês provaram? Pra gostar desse jeito. Era puro açúcar, depois tiramos o de pilim e tiramos junto a chupeta. Minhas filhas não usaram chupeta, enfim, mas a Maia, a gente tava naquilo de casal, não, nós não vamos usar chupeta. Chegou uma hora e falou, mano, vamos dar chupeta, vamos dar chocalho, vamos fazer qualquer coisa pra parar de sofrer, pra parar de chorar. Aquilo, né? Tem a maternidade, a paternidade que a gente vislumbra idealiza, e né? Idealiza. É tenso e a pra paternidade cacete. ideal, cara. Não é tenso pra cacete. Que deve ser falada, né? Que deve ser falada, a gente não deve só romantizar, né, a situação. A gente romantiza porque aparentemente aqui pra nós foi mais leve mesmo, né? Não é regra. Também acho que não é nenhum defeito você romantizar. Mas você tem que também mostrar o outro lado. E não é a regra, né? A gente tem que deixar claro
que a gente está falando aqui possivelmente seja a exceção da exceção. Até. Com certeza. Estamos falando para pouca gente aqui. Papai ruim que eu sou, menos... Mas tem que se permitir a imperfeição também, né? Mas tem hora que é difícil, que irrita bastante. Não é? Muito. Ou é sempre fácil? Não, pô, não fácil. Tem dia que a gente não acorda bem, né? Você olha no espelho e fala, nossa, que merda. Como é que vai ser? Eu não me aguento hoje. Como é que é lidar com o outro te pilhando, estimulando? Você já tá com um monte de coisa na cabeça. Cara, preciso trabalhar, preciso entregar projeto, preciso dividir as tarefas. E agora ele gritando aqui e eu já tô puto da vida. O que eu faço? Como lidar com isso, né? Acho que essa filosofia do respirar fundo é um começo, talvez. Hoje eu ia deixar a Thaís dormindo, ela acordou porque eu vi eu brigando com a Maica ainda aí. Ela acordou pra dar um help pra elas. Porque o Leão acordou no meio da madrugada. Eu fiquei com ele acordado 1 hora e pouco. Aí quando elas acordaram 5:30 da manhã, 6 e pouquinho, eu comecei a trocar elas pra ir pra escola e pedi, por favor, Leãozinho tá cansado, dormiu pouco. Aí elas começaram a gritar, a fazer festa. Thaís tem razão, elas só estavam brincando, são crianças, mas eu fiquei doido, né? Enfim. Uma coisa de ter autoridade, não ter autoridade respeitada, né? Nossa Senhora. Essa aqui é a diferença, porque a gente tem que ser amigo, tem que dividir, tem que participar, mas acho que existe um ponto aí que é uma linha tênue também na criação, né? Sim. Impor limites para que ele cresça enxergando, né? E dando a possibilidade dele criar, cara, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Só para ilustrar isso, para entrar no assunto, eu ouvi, não vou falar de quem eu ouvi isso para não expor ninguém, mas a gente estava conversando sobre criar com afeto, né, olhando no olho, tudo. Uma pessoa falou assim, ó, se eu tiver que escolher entre ser amigo do meu filho ou ser pai, eu prefiro ser pai. Só que faz nenhum sentido mais isso. Não consigo. Não tem o ou, né, velho? Pra mim é não tem o ou. Amigo ou pai. Eu já ouvi isso, era meio lugar comum, né? Se eu tiver que ser seu pai ou seu amigo, eu prefiro ser seu pai. Claro, nós não temos filho adolescente ainda, né? Filho adolescente, talvez a gente reveja a resposta a essa pergunta. Assim como a gente já reviu tantos conceitos. Alguns mudando aqui só de trocar ideia entre nós. Mas hoje eu quero ser os dois, né, pô? Não faz nenhum sentido eu querer ser só um. Mas eu senti isso também, a gente sentiu junto, na verdade, né? Que muito diálogo. Nesta primeira fase da infância, né, tem que ter autoridade. A criança, ela pode explicar tudo, né? Ela pede, né? Ela pede autoridade, ela quase chora autoridade. Vou explicar tudo. Por que tem árvore? Por que isso é azul? Por que não sei o quê? Tem coisa... Claro, né? Tem uma brincadeira de perguntar de volta. Por que você acha que é azul? Que resolve o problema do fim do ciclo eterno de pergunta. Mas tem uma outra coisa que é hora de dormir. Mas eu não quero dormir. Mas precisa dormir. Por que precisa dormir? Não. Precisa dormir porque precisa dormir. Você tem que descansar. Amanhã é outro. Nessa hora... Não tem... O dedo na tomada. Você fala uma vez que negociação, machuca, que né? isso, que aquilo... Chega uma hora você fala, não é pra colocar o dedo na tomada. E uma outra coisa, como é, Heitor, conta pro Fernando aí sua vida social com a Gisele. Ela mudou. Só que assim, de novo, ela mudou. As pessoas acham que mudar é sempre pra pior, né? Não, é uma mudança natural de uma família que tem uma criança de 1 ano e 2 meses. Eu não vejo como negação assim ao que a gente fazia antes. A gente simplesmente está num período diferente em relação a tantos outros amigos que a gente tem hoje. A gente tem casais que ainda não têm filho. É óbvio que os programas vão ser diferentes, né? Nesse ainda momento, bem. os programas vão ser diferentes. Você não vai levar seus filhos de 1 ano e 2 meses pra uma balada, né? Não vou levar para uma balada, não vou ficar num bar até 3, 4 horas da manhã. Exatamente. Tudo, né? Então muda. O Fer gosta de violão, ele vai conseguir sair para tocar violão e levar o filho? O que você acha? Difícil, hein? O que vocês acham? Também acho que a gente não pode ficar... com medo das coisas, Com medo das coisas. Eu ainda tenho... Agora não mais com 1 ano e 2, mas no começo, assim, até 1 ano, a gente ficava muito receoso, assim, sabe? Nossa, levar, ficar até tarde fora. Poxa, mas daí qual o problema também, assim? Vai estar lá no carrinho, confortável, tentar equilibrar, tudo. Né? Tentar equilibrar. Dosar essa situação
não colocar numa redoma, né? Que é tentador às vezes, Excelente. Né? As duas coisas são tentadoras. Fingir que não mudou nada na sua vida. Ser totalmente desconstruído, né? Não muda nada. Vai desapegar? Desapegar totalmente. E outra coisa, eu não saio nunca mais de casa. Acho que as duas coisas são eu, né? A gente com a Maia ia pra tudo quanto é lugar, sabe, não sei o quê. Com a Inaê a gente não ia. Aí a gente falou assim, não, a Inaê pedia rotina, não sei o quê. Nada, porque a Maia a gente não tinha a menor ideia do que fazer mesmo. A gente achava que ela se divertia ficando ouvindo barulho alto 9 da noite, porque é uma bobagem, né? Claro que não se divertia com isso. Mas acho que dentro disso, do que fazer e como fazer, eu não lembro exatamente o assunto, mas eu te questionei há algum tempo, Otávio, eu falei não sei o que da criação, você falou assim, você me conta quando você for pai. E, cara, eu tô recebendo vários cuspes na testa, assim, de ter um julgamento, de ter um entendimento sobre determinada situação, e tô vendo agora que nem nasceu, enquanto não nasceu, que, cara, não é bem assim. Né? Ah, não, vai dar pra continuar fazendo tal coisa? De repente eu tenho que adaptar, entender como fazer, inventar uma nova maneira de fazer, inventar uma nova rotina dentro das responsabilidades que eu vou ter, ou que eu já tenho. Né? Então, acho que como fazer? Eu não posso deixar de ter uma vida social. A minha ideia como pré-pai. Mas né? tá certo você. Eu não posso deixar de ter uma vida social, eu não posso deixar de, cara, só não pode ter os meus amigos. Agora, exatamente, não vou pra balada, não vou sair o tempo todo, né? Até porque existem a vida tá me pedindo outras coisas nesse momento. Acho que arcar com a responsabilidade. Essa é uma bela frase, a vida me pede outras coisas nesse momento, né? E é bem legal isso, que eu vou te falar. O fluir, né? E tentar não colocar, né, o peso, puta, deixei de fazer tal coisa, não colocar essa responsabilidade no serzinho. Eu queria ter de jogar bola, não foi por causa da... A escolha foi sua, foi do casal de ter uma criança. Então, respira um pouco. Daqui a pouco sua rotina vai retomar. E não colocar o peso no bebê. Nem na criança, nem no parceiro, nem em si mesmo, né? Eu ia dizer isso, da mulher e do homem ainda é pior, né? Porque o homem mantém alguma vida fora da criança. A mulher não consegue manter nada no início, porque ela dá mamar, né? O homem precisou viajar a trabalho, vai. Ficou um dia, saiu, tomou uma no trampo, vai. A mulher não perde completamente esse direito, né, cara? Porque é mamar, é físico, tem um lance entre a mãe e o filho, e a gente percebe isso quando nasce, viu, Fer? Que você vai ver que você vai brigar pelo seu espacinho ali, porque o lance é deles naquele momento. Uhum. É muito forte, né? O protagonismo é deles ali, né? Total. E a relação deles é muito mais forte, muito, né? Muito. Parece que sorriantes pra mãe, é tudo... Não sou encanado com essas coisas não, mas tem um negócio do leite, é carne, né? É sangue do meu sangue, saiu de mim. Visceral. A minha relação com o Bernardo tá ficando muito mais forte agora, assim. Não, eu já atropelei até aí, já. A Maia já é grude, a Inaê é quase grude, e o Leão tá em vias de. Em vias de. Mas no início, bobagem disputar, né? É bobagem. Porque é inteiramente da mãe. E vai sendo do pai também, se a mãe permitir, né? Porque... é muito forte, é um negócio que a mãe tem que ajudar a construir socialmente. Porque se a mãe quiser disputar, vem mamãe, vem papai, não. Não vai. Exato. A demanda é sempre maior para a mãe, né? Dentro disso do que você está falando, a gente, classe média aqui, né? Eu posso falar pelo que eu vivo, pelo que, né, eu consigo enxergar dos outros. A gente, em algum nível, ainda tem uma rede que auxilia, seja a mãe, a sogra, uma ajudante dentro de casa. E para aqueles que não têm esse apoio, né? E a mãe tem que dar conta assim, da criança, a mãe tem que dar conta do trabalho, porque ela não pode parar de trabalhar, porque é a fonte de renda. De repente, pior se estiver sem pai, né? Pior se estivesse mais duro ainda para quem não tem o companheiro para dividir. Eu vejo a minha irmã, ela é mãe solo, professora da rede pública, e tá o tempo todo brigando com o relógio, e ela se dedica muito à filha, e o tempo todo ela acha que se dedica pouco. A mãe tem a cobrança. Né? A minha mãe ajuda muito, mas a minha mãe sempre acha que ajuda mais do que ajuda, a minha irmã sempre acha que ajuda menos do que ela acha que ajuda. E é uma tensão permanente, né? Imagino para quem criou 2, 3, 4, né? E eu vejo na minha irmã a tentativa de fazer as coisas de forma mais leve, a minha afilhada é maravilhosa, mas não é fácil não, nós estamos falando, com 2 não é fácil, com uma sozinha... E a mãe, ela não... Se a pressão viesse só dela, né? Não, sociedade inteira. Sociedade inteira. Ninguém chega, você é pai, você vai para um bar, ninguém fala, nossa, com quem tá seu filho? Chegou a mamãe, amigo. Você não tinha que estar em casa com seu filho? Você já tá fazendo tal coisa, já. O peso, né? É um peso, pode falar o que for, mas existe o peso sobre a mãe é muito maior.
E aí a nossa responsabilidade também como pai, de entender isso. Não, e a gente é bostão. Eu sou da tese que todo homem é meio bostão, eu sou completamente bostão. A gente fica fingindo, falando pros outros que a gente vai melhorando, mas escorrega. A menina não tá arrumada direito, né? Solta, vira e mexe, você solta mesmo. Mulher também sabe como magoa, às vezes tá, mas como regra, a gente é meio bostão, né? Às vezes, numa conversa, às vezes a gente tentando ajudar, a gente coloca mais peso ainda. Reproduz. A Gisele, às vezes fala, nossa, Heitor, você tá percebendo o que você tá falando? Ouça. A responsabilidade que você tá me colocando. Eu falei, puta, é verdade. Não, você ainda fala a verdade, às vezes eu nem reconheço. Depois eu só penso, mas não falo, não vai alto. Mas a gente bem bostão, de todos né? os lados, cara, um bombardeio, assim. Esse óleo que sua filha tá fazendo é horroroso, eu nunca usei, né? Pelo menos esse, eu usei outros. Mas eu vejo, olha o que seu filho tá fazendo isso aqui. O que é isso, né? Seu filho tá fazendo na hora que tá fazendo errado, quando tá fazendo certinho, é o seu, né? Quando tá fazendo algo errado é dos outros. Mas eu tenho uma experiência, desculpa te cortar, Não. inclusive, mas sobre a criação que a gente estava falando de pai e mãe. Um período meu pai ficou ausente e ele só sabia cobrar, ele só conseguia, da onde ele conseguia, ele só conseguia cobrar. Durante muito tempo ele falou, olha o jeito que tá teu filho, porque eu tava um demônio, né, adolescência, um pouco mais pra frente. Pra minha mãe queria morrer. Fiquei terrorista, meu pai apontava o dedo pra minha mãe e falava, cara, olha o que você fez com seu filho, olha como estão seus filhos, os seus filhos. Porra, mas cadê a responsabilidade do pai, né? Esse filho é meu também? Cadê a minha parte nisso? Será que ele tá assim por quê? Né? Então, onde tá essa omissão? Onde tá essa parte que cabe do paterno? Hoje, completamente diferente, ele consegue rever os próprios aspectos e olhar, né, a mim, o meu irmão, e falar, e inclusive ligar pra ela, falar, pô, parabéns pelos filhos. Parabéns, acho que a gente conseguiu criar bons filhos. Né? Olha como são as coisas do peso, né, da mãe. Cara, se o filho tá crescendo errado, principalmente para aquele que tá ausente, o primeiro ato é apontar o outro, né? E tá aberto. Apontar e é você. Tá aberto a pancadaria, a briga, não pancadaria física própria, né, mas a pancadaria psicológica, de ser obrigado a refletir sobre isso, as bobagens que a gente faz e fala. Eu acho que é parte do negócio, porque eu sofro muito menos quando eu brigo com a Thaís e muito mais com minha filha. Outro dia falou que a Maia, eu chorei que foi um danado. O que ela me disse? Estrelinha. Nossa, minha filha falou assim, papai, eu não lembro o contexto da briga, mas eu tô muito brava com você. Quando você virar estrelinha, eu vou te esquecer. Eu gelei, o que ela tá dizendo? Tipo, quando eu morrer, ela não vai nem lembrar de mim. Falei, nossa, eu fiquei 2 dias com aquilo na cabeça. Falei, cara, muita maldade com uma criança de 4 anos só lá. Pode. Porque a gente não quer nada, né? A gente não tem relação com filho de como se fala, não tem custo-benefício, né? Você não quer dinheiro, você não quer abraço, você quer afeto, porque é o que você dá em... A pessoa fala que vai te esquecer. Eu falei, Jesus Cristo, não podia falar uma coisa mais leve. Mas aí você tem que... Agora, a gente sofre muito quando... Eu, no meu caso, quando minhas filhas falam. Mas as confusões minha com a Thaís, eu sofro menos. E eu devia sofrer mais também, né? Eu devia me incomodar a Thaís. Ela também não se incomoda muito, então eu me sinto menos culpado por isso. Mas... uma coisa que eu ia te perguntar, Heitor, é que a gente fala muito pouco sobre isso também. Homem, né? Mas é bom pro Fer ouvir já aí também. E a vida sexual, como foi? A hora que... Depois do parto? Dá uma pausa, né? Dá uma pausa, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é mais do que natural. Mais do que natural. A gente foi voltar a ter relação depois de uns 2 meses, assim, e você, vamos dizer assim, depois de 2 meses, não tem mais aquela, vamos combinar, vamos sair hoje, depois a gente sabe que vai rolar alguma coisa, né? Não, assim, pô, chegamos hoje, e aí? Nossa, tô cansada. Também. Dormiu hoje, sério? Então, assim, diminuiu, óbvio, diminuiu bastante. O que eu acho que não chega a ser um problema. Eu acho que a gente se descobriu afetos de outras maneiras, assim, vamos dizer, na nossa vida 2, sabe?
A gente não precisa necessariamente estar, não o tempo todo, mas com Sexual. frequência tendo uma relação Dependendo do sexual sexo. para ter prazer da nossa convivência. Então, hoje em dia a gente não é nem o termo acho que nem seria se satisfazer, né? Mas a gente se contenta assim com chegar à noite, ver um filme a dois ali no edredom, tudo. Se rolar, rolou também, mas a gente tenta sempre respeitar muito o limite do outro, né? Não adianta fazer algo porque, nossa, faz tempo que a gente não Mas faz. deixa eu te contar um segredo. Volta. Volta bem. Fica em paz. Não, mas voltou já. Só... Vai voltar mais. Um ano depois, ainda não tinha voltado no nosso caso. Tá. Não era como era antes. Mas agora, o grau de intimidade aumentou tanto que melhora. Você volta para condições melhores do que antes. E a questão do tempo, né? Você entender que Isso aí. é um processo. Normal. É um processo. A vida 2 agora, nesse momento, não é prioridade. Ela vai voltar sim em algum momento, né? Crise de É você ter a transformação. paciência, você resiliência, zeloso de esperar ou voltar um momento. Tudo é cíclico na vida, né, gente? Excelente isso. E é isso mesmo. A gente... Você encontrar outras maneiras nesse meio tempo. Porque se a relação... Satisfazer, né? A relação, se ela... A relação sem sexo aqui entre nós, ela não vai funcionar. Não tem jeito. Agora, se ela só se baseia nisso também... Ela também não vai. Não tem respeito, não tem cumplicidade, parceria. Sem dúvida. As outras coisas não andam, né? E o pós-parto é o momento ideal para descobrir as coisas que vocês gostam de fazer junto, que a gente gosta de fazer junto. No nosso caso, a gente gosta de dormir. Male, assistir uma coisinha ou outra é o que a gente faz. Mas tudo bem, ok. Também, não tem nenhum problema com isso. E depois volta, a intimidade Se os dois ajuda a estão bem relação com a ficar isso, né? melhor. A intimidade ajuda a ficar melhor. tentar, A gente não é igual em relação a isso, porque ninguém é. Vocês gostam muito de sair. Tem 2 minutos, vamos sair. Eu gosto de deitar. Gosto de dormir. Sofazão ali. Mas de qualquer forma, exatamente. Mas de qualquer forma, as coisas. Tudo bem, não. Mas de qualquer forma, minha impressão, Fernando, e também não tem ciência nisso, é que se tiver bem resolvido na cabeça, que tem a quarentena, e depois da quarentena ainda tem um período não só do corpo da mulher, mas da prioridade que é do bebê e tal, mas mantiver um cuidado um com o outro, zelo, até o sexo da hora que vem firmezíssimo. Muda. E daí é aquela velha questão. Muda Mudar normal. não é sempre não é necessariamente para pior. As coisas mudam para melhor também. A gente tem que estar aberto aí. Exatamente. Constrói outras Exatamente. maneiras de se relacionar. E aí, provavelmente, vão abrindo outros canais, inclusive para o sexo ficar mais gostoso. Ficar mais íntimo. Né? Agora, no início ali, meu amigo, eu lembro que Eu não sei como vai ser. tinha tempo que a gente fazia parecendo que era obrigação, meu. Um olhar pro outro e aí, vamos hoje, vamos. Nossa, então, faz vamos. tempo, né, que a gente não Faz faz. tempo, né? Tem que fazer. Aí o trabalhou 12 horas, também acabou de voltar da clínica, Exatamente da terapia. Você não tem, vamos dizer assim, prazer nenhum naquele Não, mas momento. tem que fazer. Tem que Ô, fazer. Heitor, mas isso é tão louco que eu participei de um curso, né? Eles têm 3 filhos, quem dá o curso, e ele fala assim, cara, a gente tem que se curtir e tem que se amar e tem que fazer sexo, a gente tem que fazer amor, a gente tem que se descobrir com hora marcada se for o necessário. Por exemplo, tem 3 filhos, hoje a rotina é muito voltada para os filhos, cara, a gente não tá mais se experimentando. Então como é que eu faço isso? Não, às 8 horas da noite, a gente vai deixar com não sei quem, e a gente vai fazer sexo. A gente vai transar. Né? A dica que eles dão em relação a isso, porque se a gente não consegue colocar isso como prioridade, óbvio que tem as prioridades em relação às responsabilidades do filho, mas não posso esquecer como ser humano, como necessidade também, Olha, que tem como Fernando, ser a gente humano. volta essa conversa depois, Isso é mas você vai ter um verdade? tempinho Me conta, ali isso é que você vai verdade? tá morrendo. Isso é verdade? Me Mas conta, divide comigo. Verdade Isso que- não. Divide comigo, você consegue falar, cara, hoje a gente vai transar às 7h58, combinado? Às 7h50 a gente vai deixar com... Eu não consigo, Não sei não quem. sei se funciona bem assim, não. Cada casal tem a sua maneira, né? Para alguns pode funcionar. Para pra nós outros funciona não. assim aí, vamos hoje, encostou na hora de dormir, um dá uma encostada, outro dá uma roçada. Pegou fogo, Pegou Rapidinho fogo, ali. vamos. Tem dia que pega pra um, não pega pro outro. Não, ontem Que eu queria realidade muito, é você essa? desmaiou. Sim. Ontem eu queria e você não queria. Eu vi que você veio, mas eu não tava afim e virei e tal. Acho que esse curso aí é um curso adequado, porque eles dizem tem sabedoria nisso.
E devia ser assim mesmo. Mas eu acho que com 3 é assim, viu? Tô aqui pensando. Hoje a gente consegue planejar melhor. Com 1, gente, tinha dia que com 1, e não é com 1 depois de um mês, às vezes depois de um ano e meio. Tem tanta coisa mais importante naquele momento na sua cabeça do que. Significa que tem coisa mais importante do sexo? Não, você faz do mesmo jeito. Mas aquele ímpeto de antes, tipo, saiu, foi tomar uma, como se tivesse obrigação depois de. Muda muito. Mas, são, assim, pelo menos no nosso caso, faz. Assim, depois do. Agora no terceiro parece que tá tão bem resolvido isso. Fase boa. Eu acho que sim, a gente podia conversar mais, né? E a gente pode criar um grupo no WhatsApp, né? Já que a Thaís falou muito bem que a gente se fala pouco sobre esse assunto, né? E a gente, conversou quase o quê? 1 hora? Aqui... 1 horinha, talvez um pouquinho mais. Talvez um pouquinho mais. E ainda tem muita coisa que a gente deixou de falar, né? Assim, não que deixou de falar. Muita coisa. A prosa é longa. Mas que eu acho que vale a pena. Tem outra aqui que a gente não falou sobre isso e falou ao mesmo tempo, e a gente encerra com isso, eu acho, né? Que é tentar ser o melhor pai que você puder. Porque a gente fica, todo mundo, isso vale para a profissão, vale para as relações pessoais. Tem um lance de que, né, filho? O Leão tá aqui agora no meu colo. Esse negócio de que o que é importante na vida, né? E de como a gente tem dificuldade de tratar prioridades e tal, trabalho, vida pessoal, vida social e criação. Uma das dicas da criação com apego é essa, sem culpa, sem essa culpa que todo mundo carrega consigo sempre, né? Mas é tentar ser o melhor pai que você puder, se informar bastante, ler, ouvir, falar e caprichar, né? Porque eles gostam tanto da gente gratuitamente. Gratuitamente, E você, então, diga, encerra acho como... É isso. Eu acho que sim, o Bernardo, ele não me ensinou coisas que eu não sabia antes, mas ele me ensinou coisas que eu havia perdido pelo caminho. Né, ao longo de... A gente liga às vezes no automático, né? Volto a falar isso. A gente liga no automático e a gente às vezes se distancia um pouco de coisas pequenas, mas que são no fundo aquilo que realmente valem a pena, né? A gente está falando de, por exemplo, amanhã eu entro só depois do almoço no trabalho, né? No sábado. Tem jogo do meu afilhado 8 horas da manhã no liceu e depois a gente vai numa feira comer pastel. Cara, eu tô tão empolgado pra isso como se eu tivesse pra viagem que a gente fez semana passada pro Hotel Fazenda, sabe? Então, assim, um filho, ele nos ensina coisas que a gente já sabia, mas que em algum momento a gente perdeu pelo caminho, sabe? Ele fala assim, presta atenção, vive mais o hoje, né? Vive mais o agora, eu tô aqui. Os nossos filhos, eles vão ter infância por 9 anos, 10 anos só. O restante da vida deles vai ser adulto. Então não vamos tentar antecipar essa outra fase, né? Eles vão ser crianças até 9, 10 anos, no máximo. Adultos, eles podem então ser até 100, 110 anos, até a hora que eles morrerem, né? Então vamos curtir o agora. Não vamos estar aqui agora, tá assim, tá engatinhando. Vamos viver o agora, curtir os pequenos prazeres da vida. Isso é excelente. Não falamos sobre isso, mas é isso mesmo, né? O meu filho não pega, não achou o pé, não achou a mão, não engatinha, não anda. Calma que vai, fique em paz. É o tempo dele, né? E começa daí a gente não colocar expectativa, não colocar responsabilidade em cima das crianças. Não transferir nossas frustrações pra eles, né? Acho que mas é inevitável quando fica sabendo que vai ser pai, você fala, nossa, vai jogar no meu time do coração, né? E se não tomar cuidado com isso, vira os Neymar da vida, né? Não, mas assim, depois que nasceu, cara, sinceramente, só quero que ele seja feliz. É claro, é isso. Não, e as excrescências que brotam dessa relação estranha de pai e filho criam filhos monstrinhos mesmo, né? Sim. Hiperprotegidos ou hiperabandonados, de qualquer forma, com dificuldade. E você, Fer? Cara, gostei muito O que você diz pra quem tá grávido também, tá tentando se informar, tá tentando organizar a cabeça e o coração? Acho que é viver um dia de cada vez, sentindo e acolhendo todas as emoções que estão chegando aí, o medo, mesmo a raiva, né, que é importante a gente sentir, não ter esse medo de sentir raiva, porque tu sente mesmo, sentir esse medo, angústia, acolher, vai trazendo, porque isso faz parte da nossa vida. Tenho certeza que acho que a missão, né, eu estou buscando ser um ser humano melhor e produtivo para a sociedade, então eu tenho certeza que eu vou levar isso, né, na construção do meu filho dentro do que eu posso e me doar da melhor maneira, né, para minha família, tentar, né, perpetuar, né? Para que eu quero ter um filho? Para perpetuar tudo de bom que eu venho aprendendo. Viver não é fácil, mas o mundo é bom.
Então a gente pode deixar esse lugar melhor, perpetuando tudo que existe de melhor dentro da gente. Essa é a minha ideia. A gente conversa daqui um mês de novo e eu vou contar qual tem sido a minha experiência nesse período. Talvez sejam, né, existam algumas mudanças. Só que daqui é ser, né, a expectativa, né, apesar de tentar não criar expectativas, mas passar o melhor para essa criança, para esse bebê que está vindo e de maneira a criar um ser humano, né, bom aí para a gente viver, poder criar uma sociedade boa. Muito bem, então esse foi mais um Em Casa a Gente Conversa. Dessa vez não foi com a Thaís, foi comigo, Otávio, com o Fernando e com o Heitor Esmeriz, na produção, Angélica Assunção. Uhul. E a gente conversa na próxima de novo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.